Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 24 de outubro de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2457. Ele tem 7 páginas, 53 logias e 22 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 13 máximos. O tema é autorremissibilidade consciencioterápica. A especialidade é a consciência-terapia. Quem redigiu o verbete com muita classe é um especialista, que é o professor Marco Antônio, que está aí muito bem assessorado. Definição. A autorremissibilidade consciencioterápica é a propriedade, capacidade, talento, faculdade, qualidade, destreza ou habilidade de a consciência promover a autocura e a autorremissão total ou parcial. E por aí vai a explicação. Agora, a neofilia autopensênica. A checagem permanente do nível de aplicação de recins. A constatação do descarte da imaturidade pessoal. A manutenção do empenho autoevolutivo. A mudança de patamar procrastinada. O pseudo-completismo autoestagnador. O apego à autoimagem. A defensividade soberba da autobiografia. A intransigência às heterocríticas disfarçadas de profundidade de autoconhecimento. Eu li apenas aqui 4 linhas, tem muito mais de 20 aí, a fatologia. Agora, a sinalética energética parapsíquica pessoal, os insights do amparo quanto aos pontos cegos pessoais, as heteroacusações telepatizadas, a dissidência de guias amauróticos e assediadores pessoais através da autocura terapia, a neocondição parasociológica de assistentes sob o círculo de antigas amizades baratrosféricas. Agora, na argumentologia tem o tópico da tipologia com 4 tipos de autorremissões destacadas a partir do predomínio do veículo de manifestação. No tópico das forças tem as 2 forças distintas que são passíveis de promover a aceleração da autoconsciência terapia ou da autoconsciência terapêutica do evoluciente. E aqui é o presente e o futuro. E também tem a tabelologia com 10 fatores característicos da autorremissibilidade versus a antirremissibilidade. Nós temos ainda na remissologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autorremissão avançada, consciencioterapeuta, omniterapeuticologia, opção pelo autodesassédio e sinergismo, conscienciometrologia, consciência-terapia. Frase enfática. A autorremissibilidade consciencioterápica representa a desconstrução e a reconstrução consciencial geradoras do regozijo cosmoético, da autocura e da alimentação de novas recins. Você investe esforços na excelência da autorremissibilidade consciencioterápica. Como se classifica na escala simples de 1 a 5, quanto à holomaturidade paraterapêutica? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 10 fontes bibliográficas. Agora, aqui a mega-análise, segundo João Paulo, aqui, que são 20 itens. Recim, demanda, estratégia, autoperdoamento, autoanálise. Autocoerência, autodiagnóstico, autoprescrição, autossuperação, autorrealidade. Autodesassedialidade, maturidade, paraclínica, impactoterapia e autocuroterapia. Autoconsciencioterapia, conscienciometodologia, evoluciologia, experimentologia e homeostaticologia. Eu chamo a atenção aqui que o verbete do dicionário hoje é autoelencologia, o argumento é autoconscienciometrológico. Olha bem o que eu falo no argumentário, que a gente mostra aí uma listagem de 7 itens, 7 facetas interessantes.
Agora, nós temos aí para o nosso verbetógrafo, Parafatologia, página 8, quarta linha. Poderia comentar sobre a neocondição parasociológica de assistente, sobre o círculo de amizades ou antigas amizades baratosféricas? Bom, essa condição que está descrita aqui, da neocondição parasociológica de assistente, sobre o círculo de amizades baratosféricas, ela diz respeito à condição de você voltar ao seu antigo grupo evolutivo, aquele seu antigo grupo de amizades mais imaturas, uma vez que você tenha mudado de patamar, no caso aqui, por conta do verbete, feita a autoconsciencioterapia, né? E essa mudança de patamar te credencia pelo rapport, pela autoridade moral autoconsciencioterápica, para você se candidatar a ser um amparador para aquelas consciências que fazem parte do teu grupo evolutivo, mas que por algum motivo você não tem mais aquele rapport patológico que os unia. Então você pode, uma vez que você mude de patamar, que você promova a autoconsciencioterapia e mude a sua condição, você faz a maxi-dissidência no primeiro momento desse grupo, do ponto de vista de saída daquelas condições patológicas grupais que uniam toda a condição, né, todo o grupo. E, no segundo momento, você pode retornar a esse grupo na condição já de assistente, né, justamente por você ter o rapport, a condição afetiva que une essas antigas amizades. Em Parafatologia, página 8, 14ª linha. O que seriam os aparelhos extrafísicos amplificadores da autolucidez? De que forma ter acesso aos mesmos? A condição básica é a prática parapsíquica, né? Essa condição dos aparelhos extrafísicos, eles na verdade, eles são muitas vezes promovidos em condições assistenciais para você poder potencializar a sua autolucidez, o seu autodiscernimento, e você a consciência poder, de uma forma mais profissional, com uma cosmovisão mais abrangente, a consciência poder então fazer a assistência que cabe no momento. Agora, na Pensenologia, página 7, segunda linha. Poderia explicar melhor sobre os critérios definidores da autopensenidade paraterapêutica e mencionar alguns deles? Sim. Bom, a condição da holopensenidade autoparaterapêutica parte de um princípio que, uma vez que a evolução seja para todos e sempre há a possibilidade de melhorar, a chance de melhoria para todos, do ponto de vista de consciencioterapia, a consciência nutre dentro dela mesma sempre uma força homeostática que ela acaba sendo propulsora da autoconsciencioterapia, da evolução consciencial. A isso a gente chama de autopensenidade paraterapêutica, que está até na quarta linha. Então, uma vez que a autopensenidade paraterapêutica esteja predominando naquela consciência, quer dizer, aquelas forças propulsoras de homeostase, nós podemos dizer que existe uma holopensenidade autoparaterapêutica. O predomínio do holopensene daquela consciência é mais para a homeostase, é mais para o autodesenvolvimento do que o contrário, do que forças regressivas. O restante da ideia que foi trazida aqui são os critérios definidores dessa holopensenidade autoparaterapêutica. Eu vejo que o que é importante é cada consciência ter o seu próprio critério, né, de que ela está em um desenvolvimento, em um fluxo de holopensenidade autoparaterapêutica. Por exemplo, eu tenho um critério definidor em termos de holopensenidade autoparaterapêutica. Quando eu estou, por exemplo, em qualquer processo de desenvolvimento, menos preocupado com a condição final, ou seja, de estabelecer o meu status quo para afirmar uma autoimagem, eu estou mais saboreando o processo de desenvolvimento, eu estou gostando
de estar fazendo um processo de autodesenvolvimento, menos preocupado em me afirmar como, enfim, em algum status quo, eu vejo que isso é um critério definidor da minha autopensenidade paraterapêutica. A condição, inclusive, essa condição da holopensenidade paraterapêutica, ela tem muita correlação com uma condição aqui, que está na culturologia, que é a cultura da inteligência autoconsciencioterápica. Dentro dos estudos, dentro da consciencioterapia, tem uma vertente que a gente vem trabalhando, que um dos fatores mais importantes da inteligência autoconsciencioterápica, quer dizer, aquela inteligência evolutiva que diz respeito à capacidade de se desconstruir e reconstruir progressivamente, uma das coisas mais importantes é essa condição da pessoa gostar dessa desconstrução. Ela adquirir um apreço, um gostinho, ela tem uma capacidade de saborear essa condição do autodesenvolvimento, sem ser uma condição sofrida, sem ser uma condição vamos dizer, lamentação pelo ego pregresso que está sendo reformulado. Enfim, então, a questão da inteligência autoconsciencioterápica, eu vejo que ela passa muito por essa questão dos critérios definidores da holopensenidade paraterapêutica. Então, eu vejo essa condição. Comigo, eu vejo com o critério que eu estou sendo mais autoterapeuta de mim mesmo, eu estou sendo mais evolucente de mim mesmo, quando eu vejo que eu estou focado por uma série de indícios no meu autodesenvolvimento, mais do que no indício de eu ser uma condição que eu almejo ser. Em Fatologia, página 7, segunda linha. Como acontece a constatação do descarte da imaturidade consciencial? E se esse descarte for só passageiro? A constatação do descarte da imaturidade. Onde está? Da imaturidade. Segunda linha, sim. Isso é uma condição que bastante fruto dos nossos estudos dentro da consciencioterapia. A pessoa, ela ter um indício, na verdade, um índice, um critério mais científico ou paracientífico no que diz respeito dela ter alcançado a autocura, né? E nisso existem vários paradoxos nessa condição. A primeira condição é que não existe autocura completa. Em tese, isso está até descrito no verbete auto-remissão avançada, em tese, tudo pode melhorar, todos nós podemos evoluir, né? Então, a autocura, do ponto de vista completo, ela não existe. Agora, o que a gente pode perguntar é o seguinte, eu como consciência, eu quero descartar uma condição que eu vejo como patológica, obsoleta. Como eu vou saber se eu estou negando a condição, né, de descarte, eu estou me auto-enganando, fingindo que melhorei, como na verdade não melhorei, ou se na verdade a situação está bem constatada. Isso daí passa mais uma vez pela condição dos critérios pessoais. Esse verbete, ele começou porque eu tinha interesse de montar um autorremissiograma, alguma coisa que me fosse, e ela foi feita aos moldes, na verdade, de uma folha de avaliação do conscienciograma. Eu tinha interesse de definir se uma determinada situação ela estava sendo remetida na forma de autocura ou se era só imaginação. Na verdade, esse aqui, a constatação do descarte da maturidade pessoal, a gente pode dizer que é o grande problema que motivou toda a construção desse verbete. Então, assim, eu acho que a única maneira, número 1, é você saber o que você quer, em termos de autocura, lembrar que toda autocura não é completa e tudo pode melhorar. Tá? É basicamente isso. Para a Fatologia, página 8, quinta linha. Como realizar o estudo técnico do prontuário extrafísico pessoal? Bom, a condição do prontuário extrafísico pessoal seria uma contraparte extrafísica de uma condição que está descrita até na Fatologia, na página 8, na terceira linha. Então, por exemplo, na terceira linha, se a gente começar aqui, da Fatologia, tem aqui a transformação do diário de registro de aborrecimentos e frustrações cotidianas em prontuário paraterapêutico pessoal.
Então, por exemplo, aquela pessoa que começa, eu vou começar aqui da parte mais intrafísica para a gente ir depois para a parafatologia. Então, por exemplo, a pessoa pode começar a ter um holopensene mais devolucente, né, um holopensene paraterapêutico, como a gente tinha comentado, e aquilo que era motivo de aborrecimento e frustração cotidiana, isso pode passar a virar um substrato de autoconsciencioterapia. Pode passar a ser aquela condição que vai ser estudada pelo evolucente, dentro da paracientificidade, e aquilo vira, na verdade, material para a autoconsciencioterapia. A ponto de aquele diário de anotações poder virar um verdadeiro prontuário, pessoal. Olha, no dia 25 de setembro, eu tive esse aborrecimento, as características foram assim, assado, eu me desapontei, eu me frustrei, a situação não foi boa, não foi positiva. Só que, ao invés de ser, por exemplo, elemento de desabafo ou catarse, que muitas vezes um diário pode servir para isso, né? A proposta é o diário pessoal virar um verdadeiro prontuário pessoal. E essa ideia, na verdade, é parte do pressuposto de consciências extrafísicas que atuem com SINs dessa mesma forma, com essa forma de parapreceptoria, do ponto de vista de saber as nuances assim, evolutivas do evolucente, da consciência em questão, e realmente ter essa condição do prontuário extrafísico pessoal. Então, já fazendo a contraparte do extrafísica, né, disso que eu coloquei aqui da transformação do diário de registro, o estudo técnico do prontuário extrafísico pessoal diz respeito a você manter uma conexão permanente, mais íntima, mais técnica, mais íntima, mas ao mesmo tempo mais técnica, com amparadores de função, para que dentro da cosmovisão paraterapêutica que eles possam ter, você, enfim, poder ter feedbacks, poder ter entendimentos que muitas vezes você não tem por conta da sua própria limitação. Em Fatologia, página 7, primeira linha, poderia ampliar a checagem permanente do nível de aplicação de recins? Essa checagem permanente do nível de aplicação de recins tem a ver com a automotivação paraterapêutica, a automotivação autoconsciencioterápica que a pessoa implementa regularmente no seu dia a dia. Tem muito a ver com o que já foi comentado aqui do descarte, da constatação do descarte da maturidade pessoal, mas essa ideia, ela diz basicamente do nível de motivação que você tem em aplicar recins, né? E dentro do que a gente propõe, tem uma proposta que é a do método, da prática autoconsciencioterápica. Enfim, o que a gente observa muitas vezes é que um evolucente mais jejuno ou menos motivado, muitas vezes ele pode desanimar frente às dificuldades iniciais. Só que, por definição, quando se faz consciencioterapia, o que se está querendo é justamente focar em uma inabilidade pessoal. É um ponto de trafar, um ponto de inabilidade, de maturidade. Então, espera-se que o processo consciencioterápico tenha algum grau de dificuldade. A grande diferença parece ser que, até onde eu entendo, até onde a gente vê, é transformar essa dificuldade numa auto-instigação, num auto-desafio, ao invés de colocar a dificuldade como algo que vai te subjugar e vai desmotivar a tua própria condição de evolucente. Em Fatologia, página 7, quarta linha. A intransigência às heterocríticas disfarçadas de profundidade de autoconhecimento. Essa condição, na verdade, assim, a fatologia ela tem uma cadência que ela começa homeostática. Essa parte da intransigência heterocrítica já faz parte de uma série de referências que são patológicas. Então, essa condição de intransigência,
eu quero chamar a atenção para a condição de intolerância à pessoa, ao evolucente, a qualquer pessoa candidata a fazer consciencioterapia. Eu sou candidato, eu sou evolucente. A intransigência ao evolucente em receber heterocrítica. E uma das formas que eu vejo bastante comum dessa condição da intransigência, da intolerância em receber heterocrítica, é durante o uso do filtro natural de uma pessoa que está sendo... A pessoa, quando está sendo heterocriticada, ela naturalmente ela tem que usar um filtro em relação àquilo que ela está sendo ouvida. Ninguém faz apologia aqui ao acriticismo. Então tem o filtro crítico daquela pessoa que recebe a heterocrítica. Só que no uso desse filtro crítico em relação ao recebimento da heterocrítica, muitas vezes esse filtro é uma forma de defensividade. E a pessoa, ao invés de usar aquela heterocrítica a favor dela, vendo muitas vezes as nuances do que está coerente, do que está incoerente naquela heterocrítica, a consciência, ela pode usar um mecanismo de se manter intransigente, ou seja, usar um filtro excessivamente rigoroso para se defender e ainda faz a condição ainda coloca uma condição de desculpa, vamos dizer assim, de falácia, em relação a esse filtro mais intransigente, que é a condição, não, eu me conheço, não, eu estou fazendo autoconsciencioterapia, não, eu sou autoconsciencioterapeuta. Uma condição interessante que eu tenho reparado ultimamente, dessas intransigências heterocríticas, tem um filme, é uma série na GNT, que se chama Sessão de Terapia. Na verdade, é uma versão brasileira do In Treatment, que é uma série americana, que foi na verdade, a adaptação de uma série israelense, turca e tudo mais. E tem uma hora que tem o terapeuta sobre o processo de supervisão terapêutica. Então, como ele está com algumas dificuldades, a supervisora está mexendo com alguns pontos cegos dele, e ele é muito articulado em termos desses meandros da condução terapêutica, mostra muito essa condição de intransigência, dizendo assim, não, você está falando isso, está falando aquilo, mas não é nada disso, e mostra essa condição da intransigência. É bem didático, porque muitas vezes uma pessoa mais articulada mental somaticamente, ela é mais intransigente, e é pior, vamos dizer assim, de ser conduzida do ponto de vista consciencioterápico, se estiver usando esse filtro da crítica muito mais para se defender. Se ela estiver usando o filtro da crítica com uma intencionalidade cosmoética de autoaprimoramento, aí a condição voa abaixo. Em Fatologia, página 8, terceira linha de baixo para cima. A prioridade de metabolização dos substratos pessoais doentios. Poderia comentar isso? Sim. Bom, nessa fase nós já estamos trabalhando várias condições que são mais homeostáticas, né, no sentido da autoconsciencioterapia. Essa condição da prioridade de metabolização dos substratos doentios diz respeito àquilo que a gente estava comentando da intencionalidade pessoal. Substratos doentios, quer dizer, condições nosográficas, em tese, a rigor, pelo que a gente conhece, todos nós temos. O que varia é o nível de prioridade em metabolizar esses substratos, esse nicho de patopensenidade. Né? E isso que dá assim, o teor e a consistência da pessoa enquanto evolucente, enquanto autoconsciencioterapeuta. Evolucente e autoconsciencioterapeuta eu vejo quase como sinônimos, né? São faces da mesma moeda. Então, assim, essa condição da prioridade de metabolização, ela escancara, evidencia o quanto a consciência tem essa intencionalidade de aprimoramento, que é o que a gente está comentando aqui na condição da autorremissibilidade consciencioterápica. Professor, eu e minha duplista começamos a trabalhar juntos com energia. Sempre aplicamos arco voltaico. Mandamos energia para a consciência. E algumas consciências são atendidas. O campo está ficando cada vez melhor e sem ressaca. Ela é muito melhor na movimentação da energia e em parapsiquismo. E quando o campo fica muito forte, ela sente que pode dar passividade psicofônica. Se não existe ressaca energética, pode ser amparador tentando acoplar?
Como deve ser feito? Não, aí o problema é você testar. Se ela está sentindo o processo, fala com ela para entrar em transe e ver o que é. Agora, você tem que saber julgar, ter bastante juízo crítico para examinar, né? E esse processo de psicofonia tem que ter gabarito quem está dirigindo, né? Agora aqui, em parafatologia, página 8, segunda linha, poderia ampliar os insights do amparo quanto aos pontos cegos pessoais? Sim, esses insights, eles estão quase que formando um antagonismo, vamos dizer assim, com a próxima ideia, que é a heteroacusação telepatizada. Na verdade, é a postura em relação ao outro, né? Nessa primeira condição dos insights do amparo, quanto aos pontos cegos pessoais, essa condição é a condição da amparabilidade a partir da percepção do ponto cego de alguém que você, com toda a ternura, com toda a vontade de que aquela pessoa realmente cresça e amplie o autodiscernimento, você transmite essa informação para o evolucente, para a consim. No caso, o que a gente está comentando de parafatologia, realmente é o amparo que numa condição de supervisor, né, ou paraterapeuta, acaba assim fornecendo algumas dicas, alguns indícios de pontos cegos pessoais que a consim não está conseguindo determinar naquele momento. E do outro lado, nós temos as heteroacusações telepatizadas, que muitas vezes o procedimento em si, em termos de fornecimento, parece ser igual, mas o fornecimento de informação de um assediador é diferente em relação ao amparador. O processo de um assediador tocando no seu diagnóstico é muito mais de acusação, é muito mais de redução do autodiscernimento, é muito mais de imposição, muitas vezes, de julgamentos morais depreciativos, sentimentos morais de tipo culpa, enfim. Então, assim, foi colocada essa condição do insight, do amparo contra os pontos cegos pessoais, no sentido mesmo de estudar essa condição da amparabilidade, sendo um paraterapeuta, mas em que você percebe toda aquela intencionalidade, todo aquele acolhimento de amplificação do discernimento. Diferentemente da heteroacusação telepatizada, em que o processo fica ostensivo à condição da redução do discernimento. Seja pela culpa, seja pela autopunição, seja pela autodepreciação, enfim. Parafatologia, página 8, segunda linha. As heteroacusações telepatizadas. Favor expandir. Foi sobre isso que a gente... Você acabou de falar. Não tem mais nada para falar, que ela pediu para expandir. Eu estou só afirmando. Sim. Agora, na mesma patologia, página 8, oitava linha de baixo para cima. A assistência extrafísica a pulverizar as rusgas da vigília física ordinária. Sim. Essa condição aqui também, ela está bastante centrada naquele verbete hominiterapeuticologia, em que a lógica de exposição do verbete hominiterapeuticologia é uma condição que, em tese, todas as doenças derivam do egoísmo. Uma vez que todas as doenças derivam do egoísmo, a hominiterapêutica, ou seja, a terapêutica máxima, mais abrangente, é você reverter esse egoísmo se lançando para os outros, através de um processo altruísta, de assistência. Então, dentro dessa condição, dessa lógica, a assistência seria a hominiterapêutica, porque através da reversão do egoísmo, a pessoa trata as próprias irracionalidades e imaturidades anti-assistenciais. Então, a partir dessa condição que a gente estava colocando aqui, muitas vezes a consciência, a partir do momento que ela começa a promover uma assistência extrafísica mais extensiva, tem um processo de projetabilidade para psiquismo mais amplo, muitas pessoas, muitas condições que muitas vezes eram vistas como empecilho, gargalo, ai que saco, eu tenho que lidar com essa condição, muitas vezes isso passa a ser, na verdade, uma condição que está a seu favor, para que você possa se desafiar cosmoeticamente, evolutivamente, para você trabalhar
assistencialmente nessa condição que anteriormente te irrita e que anteriormente é uma rusga. Então, assim, a rusga, para o evolucente motivado, é um substrato, é um campo, é um desafio cosmoético para reverter essa rusga e ser uma atividade assistencial. É essa a lógica dessa condição da assistência extrafísica, pulverizando qualquer rusga na vigília física. Gente, eu queria chamar a atenção para um convite para depois de amanhã, sexta-feira, às 19h30 e às 20 horas, que vai ter um talk show lá na livraria Nobel do Shopping Centro, lá do Cataratas. Então, vai ser lançado o livro As 8 Premissas da Fisioterapia Gerontológica. Eu estava falando aqui ontem que era sábado, não é sábado, é depois de amanhã, sexta-feira, à noite. E quem vai lançar o livro é a autora Cristina Ribeiro. O livro vale a pena ver, muito interessante, a fisioterapia gerontológica. Agora, outra coisa que eu quero mostrar é do jornal, aqui, ó, Gazeta do Povo, lá de Curitiba, a parte de economia, que está o futuro incerto, a juventude desperdiçada, os chamados jovens nem trabalham, nem estudam. E eles estão aumentando. Já em matéria de jovens, nessa fase, 20% da população do Brasil está no buraco. Então, está furada essa geração. Eles não estudam e nem trabalham. Então, eu disse, o Brasil desperdiça 1 em cada 5 jovens adultos, pouco mais de 5.300.000 pessoas com idade entre 18 e 25 anos, equivalente a 19,59% dos brasileiros dessa faixa etária, que não estão estudando nem trabalhando, e nem tampouco procurando emprego. São dados do censo de 2010. Agora, isso se deve ao baixo nível de aprendizado dos estudos. Agora, o contingente de jovens que não estuda nem trabalha tem aumentado de 2001 para cá. Eles eram 4.800 e hoje já são mais de 5.000. Então, vocês vejam bem que a geração nem chama. Agora, estão falando aí que o estudo também está muito mal feito no Brasil, que as disciplinas em excesso, várias delas abstratas demais para quem mal consegue interpretar um texto, e elas são pouco úteis para quem precisa arrumar logo um emprego. É preciso oferecer uma opção de ensino médio profissionalizante que deixe o jovem apto a algum serviço aos 18 a 19 anos. Nem todos podem esperar pela faculdade. Então, eles têm medo que tudo isso, esse povo, eles vão perder para a marginalidade. Por isso tem tanta gente pirada e criando problema de crimes e ilicitude, que o Datena fala todo dia aí, São Paulo e Rio, etc. tal. De modo que, inclusive, eles não estão aproveitando o chamado bônus demográfico que o Brasil atravessa atualmente. Vale a pena ver isso aí, como é que é a situação entre o processo de idade e a situação que está favorável hoje para as coisas. Uma coisa seríssima é o seguinte, isso tudo está acontecendo em diversos países que estão com problema, por exemplo, na Europa. Mas aqui no Brasil não, porque aqui nós estamos numa fase boa. De modo que isso é deplorável. É terrível isso aí. Outra coisa, a Folha, aí, lá de Curitiba, a Gazeta do Povo, muito sério esse jornal aí na história, o maior do Paraná. Esse artigo está muito bem feito. Quem escreveu fora de série, esse jornalista. Hein? Esse é fora de série, esse rapaz. Vamos ver o tal Jasper. Preciso ver quem é esse cara. Eu entrego o professor Marco Antônio a você. Ô, Marco Antônio, na página 8, patologia, a 6ª linha de baixo para cima, depois segue a pérola negra, autoconsciência terápica repassada do veterano ao jejum. Sim. Isso diz respeito à condição da comunicação interconsciencial, né? Que é uma das premissas da cientificidade, da paracientificidade, vamos dizer assim também. Aquela condição de dificuldade que uma
que uma consciência que seja considerada assim um evolucente jejuno, menos tarimbado, né? Ela pode se beneficiar de colóquios, de conversas, de troca de ideias com aquele autoconsciencioterapeuta mais veterano, né? E que o consciencioterapeuta mais veterano pode chegar e dizer, olha, na minha situação, eu fiz isso, e isso funcionou. Isso a gente considera a pérola negra autoconsciencioterápica, né? E é uma forma, assim, interessante e bem eficiente, vamos dizer assim, dessa troca de tecnologia autoconsciencioterápica, e que realmente é efetiva em termos de assistencialidade. Agora, uma outra coisa que não está direto aqui no verbete. Existe a possibilidade do evoluciente, ele ter alguma argumentação lógica que vai contra o terapeuta? Você já presenciou isso, vivenciou? Eu não entendi, você pode repetir? A possibilidade do evoluciente, ele não concordar com o terapeuta e a coisa ser lógica. Sim. É bastante frequente. É frequente. Mas aí Bastante o próprio frequente. terapeuta... Não, mas há uma condição. O terapeuta não é dono da verdade, né? E ele pode dar ele pode, por exemplo, dentro da lógica, está falando da relação consciencioterapeuta evolucente dentro de um set, é isso? Na terapia lá. Então, o consciencioterapeuta não é dono da verdade. Ele pode, por exemplo, apreender aquela situação do evoluciente e elaborar uma situação, tentar passar uma pérola negra, vamos dizer assim, já que estava falando disso, que não seja pertinente ao universo do evolucente. Isso pode sim acontecer. Isso faz parte da situação. Uma outra coisa que pode acontecer é isso ser totalmente pertinente, só que aquilo não é um fato, não é uma verdade para o evolucente. Isso também é factível de acontecer. O mais importante é o evoluciente, e aí eu digo dentro, fora do set consciencioterápico, qualquer lugar. O evoluciente elaborar os seus construtos pessoais, as suas interpretações pessoais, seus paraconstrutos, suas interpretações pessoais dentro de um paradigma conscienciológico, e aquilo ser paraterapêutico. Qualquer pessoa, seja professor, seja consciencioterapeuta, em qualquer instância, você fornece uma informação, aquilo não é introjetado para o evolucente ou para quem quer que seja, aquilo é só uma informação, não é um conhecimento. Então, o mais importante, você está mencionando especificamente o consciencioterapeuta, o consciencioterapeuta dá uma heteroajuda, né, otimizar o ambiente para o evoluciente construir conhecimento, né? Essa é a condição, esse é o grande desafio. Até porque não existe heterocura, não existe, essa condição ela é Agora dá para... ilógica. Dá para distinguir quando por exemplo, o mecanismo de defesa do evolucente, disso ser também uma coisa lógica. Dá para distinguir as duas coisas? Às vezes dá, né? Às vezes é um misto. Existe, na verdade, sim, essa situação ela é bem complexa. Porque, por exemplo, quando um consciencioterapeuta está na frente do evolucente, ele é muito assistido, né? Ele é extremamente assistido. Isso é uma condição que eu não sei se às vezes fica tão claro para o evolucente, a oportunidade que o evolucente dá em colocar os problemas evolutivos para serem compartilhados por um consciencioterapeuta. Então, essa condição do consciencioterapeuta ser assistido é um negócio bem marcante. E assim, existem erros, existem acertos, pelo menos assim, o que eu posso falar da OIC é que existe uma série de reuniões e trocas de informações para minimizar ao máximo esse erro. Agora, o aprendizado é mútuo, isso daí eu posso te garantir, ele é mútuo. E muitas vezes o consciencioterapeuta é mais ajudar do que o... Obrigado. Professor, como conter os crimes bárbaros praticados pelos pedófilos com os réus? Olha, ao que consta hoje, é quase que uma voz unânime internacional de que o pedófilo clássico só se contém preso. Eles acham que se soltar o pedófilo, ele fica perto dos playgrounds,
fica olhando o que se passa, ele acaba atacando. Se ele é profissional, ele não deixa a profissão. Abre o banho, o olho disso. Então, pedófilo é uma das coisas bravas. Por isso que eu acho, por exemplo, padre pedófilo devia prender o cara logo. Que ele vai continuar, independente da igreja, ou senão manda para a rua. Esse troço não dá certo. Pedofilia, gente, é problema patológico, profundo, abrangente, sério. No verbete do BAC, página 55, poderia aprofundar o item autoperfilologia. A autoperfilologia transcende, ou mais apropriadamente, ela vem antes da abordagem da generologia, masculinologia ou femininologia, na qual a consciência humana se insere, por exemplo, na condição de intermissivista, consciencióloga, consciência-terapeuta, epicom, tenepsista, ofiexista ou tertuliana. O toque feminino faz a vida charmosa. A força presencial masculina estratifica a liderança. Inteligência é a autovivência acumulada. Há discordâncias superinteligentes. A tarde cosmoética não cria inimizades. Então vamos entender, o que nós queremos chamar aqui é que a autoelencologia, que isso aí é muito sério, que é o elenco que você cria em torno de você mesmo, aquele elenco da sua história, elenco da sua vida, da sua biografia. E outra coisa também, a elencologia que você constitui por você. Então isso também é sério. Por exemplo, o gênero. Então, mas a consciência humana, ela transcende isso aí. Ela sobrepaga essa condição. Então é aí que entra, por exemplo, os processos que nós falamos sobre o problema da transafetivologia, que ela supera o processo da sexualidade. Outra coisa, nessas comunex extrafísica evoluída que eu venho falando, o problema de sedução sexual e problema nesse sentido de fantasia sexual, isso acaba. Que a pessoa gosta do outro independente disso, é a consciência pela consciência, a inteligência pela inteligência, é a racionalidade pela racionalidade. Agora aqui, o professor comentou que uma das personalidades que estudou foi a do psicanalista Sigmund Freud. Quais conclusões o professor tirou de suas teorias, tais como complexo de Édipo, inconsciente, sexualidade infantil? Mesmo se tais teorias hoje já estiverem ultrapassadas, alguma delas corresponde à realidade? Qual teoria de Freud estaria correta? Olha, hoje está muito difícil falar isso tudo, porque eles mesmos já estão usando o processo da análise e outras coisas mais diferentes da do Freud. Então, hoje já tem algumas escolas de psicologia muito superiores a esse processo. Ele, por exemplo, foi bom numa certa época. Foi bom enquanto durou dentro da condição, mas hoje já era. Isso aí, o freudismo já caiu. Se quiser ver, tem uma revista aí que está nas bancas falando sobre Freud e a condição do Freud, como é que está hoje. Que às vezes perguntam, como é que é? Vamos colocar o Freud no divã para ver o que sobrou? Ele ainda pode colocar? Ainda existe isso? Como é que é? Gostaria de saber qual é a opinião do professor a respeito do livro Os Irmãos Karamazov, uma das grandes obras do escritor Fyodor, quer dizer, Dostoiévski. Olha, é interessante para aquilo que ele mostrava. Muito embora esses russos mostrem muita história baratosférica, né? A gente tem que dar uma de mão nisso aí, dar um desconto. Mas aí os irmãos Karamazov é interessante. Vamos estudar, vamos ver. Buenas tardes, escribo desde Espanha. Queria saber quais seriam as consequências extrafísicas e grupo kármicas que você considera que tendría una posible separación de Cataluña del Estado español. Yo soy contra todo tipo y categoría de separatismo. Soy a favor del Estado mundial. Entonces, no hay posibilidad racional, lógica, para defendermos qualquer coisa que seja
de separação de um Estado. Outra coisa, isto é totalmente egocêntrico. Por quê? Quando a Espanha necessita de todos os filhos para sustener a economia, um Estado, porque tem um pouco mais de plata, deseja separar-se. A má intenção está evidente. Tenha calma, minha irmã, e não entra nesta. É lógico. Terrível, terrível. Professor, tenho refletido sobre alimentação e paraecologia, e ontem, quando o senhor comentou sobre transafetividade, eu fiquei fazendo algumas relações a respeito, especialmente no que concerne a alimentação com carnes. Você pode comentar um pouco mais sobre isso? Sim, a alimentação com carne tem que desaparecer, mas é que está muito difícil ainda na Terra. Enquanto não mexer na economia da indústria e do comércio, isso aí não vai melhorar. Está muito difícil ainda. Enquanto os governos estão falindo, estão querendo adotar tudo quanto é tóxico, liberar todos os tóxicos que tem para aí, os tóxicos pesados, essas coisas não vão melhorar tão cedo. Na hora que eles querem colocar a maconha livre, sendo que estão combatendo o cigarro, isso é uma incoerência absurda. Então, como é que você vai falar em carne com esse povo? Outra coisa, precisava de colocar um jeito, no processo de proibir, por exemplo, essas publicidades sobre bebida, sobre vinho, sobre cerveja. Isso tudo precisa de acabar. É tanta gente aí nos hospitais e na rua, gente bêbada que bate o carro, milhões de coisas. Para que permitem fazer propaganda disso? Outra coisa, médico fazendo propaganda de vinho, isso é uma vergonha. O que é que não manda o povo chupar uva? Vamos parar com isso. Quer dizer, é uma coisa de doido esse processo hoje, século XXI, com tanta gente pirada. São profissionais da piração. Está cheio deles por aí. Então, vamos entender isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a transafetividade é muito superior a isso tudo. Vamos tentar viver a transafetividade naquilo que nós pudermos. Professor, me perguntaram a respeito dos mestres ascensionados, grande fraternidade branca, seriam seres evoluídos. Eu disse que havia trabalho com energias, porém, ritualístico e ultrapassado, e que está perfeito, é isso mesmo. Enquanto alguma consciência ainda necessita de rituais e aparecer como superior, é porque esta não é nada evoluída, está perfeito. E o interessante seria a afinização com consciências mais lúcidas e não seguir de pronto a quem essa crença lhe disse. Muito bem. A pessoa questionou que o trabalho feito lá é com a intenção de mandar energia para o planeta Terra inteiro. Falei dos penseiros que não necessitamos terceirizar o processo, que as energias chegam onde você quer. Poderia aprofundar um pouco esse assunto? Não. Está perfeito, você está ótimo aí. Vamos entrar nessa. Você está bem consciente da situação. O que eu vejo que existe na Terra é o maxi-mecanismo multidimensional interassistencial. São esses que fazem a gestão evolutiva do planeta Terra. Agora, a fraternidade branca, isso aí sempre falaram nisso, é coisa de cultura, é processo aí antigo que existe. Agora, tudo isso está superado, né? Porque se essa fraternidade branca fosse boa, eles teriam já se materializado na praça pública. São muitos séculos que estão falando nisso. Por que é que nunca fizeram isso? Então, isso tudo é conversa fiada, é muita teoria dentro dos processos de iniciação e os problemas de lavagem cerebral. Agora, o processo nosso é o seguinte, não acreditar em nada nem em ninguém, mas fazer experiência e constatar para a gente. Então, por exemplo, quem me escutar não deve ir no bico do que eu estou falando. Quem lê meus livros não deve seguir aquilo que está escrito. Faça a experiência e vê quem é que está certo. Te vira. O processo todo é isso. Eu chamo isso que é o doutor te vira e a doutora te vira. Esses que são os que precisam mais aí na Terra, atualmente, na sociedade nossa, que ainda é patológica. Agora, gente, eu devolvo o professor Marco Antônio para vocês. Pode falar. Marco, a vídeo aqui no ar. Na oitava, na página 8, na sexta linha, na quinta linha de cima para baixo,
o neodirecionamento experimentológico através da racionalidade autoprescritiva. Não sei se já foi comentado, mas você poderia dar um esclarecimento? Você pode me repetir, por favor? Na quinta linha de cima para baixo, Tá. o neodirecionamento experimentológico através da racionalidade autoprescritiva. Na fatologia, né? Assim. Na página 8. Sim, sim. Essa ideia, na verdade, ela começa com um atributo, na verdade, do evoluciente, que é a condição do evoluciente, uma vez que ele passou pelas etapas: autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento e autossuperação, o evoluciente ter a condição de saber o que é melhor para ele em termos de autoenfrentamento. Tá? Vamos supor, a pessoa é tímida e ela vê, timidez é uma síndrome, não é uma coisa só, não tem um motivo só. Mas vamos supor que o motivo principal da timidez dela seja o orgulho, né? Então ela sabe que ela vai ter que fazer uma autoprescrição bem direcionada, bem diretiva, né? Para desconstruir essa pensinidade de orgulho. Tá? Então essa habilidade que o evoluciente tem de traçar autoprescrições compatíveis com a doença que ele manifesta, com a patologia que ele manifesta, a gente pode chamar de racionalidade autoprescritiva. Certo. Tá? Ficou claro essa condição? Sim, sim. Então, isso é racionalidade autoprescritiva. Uma vez que o evoluciente ele entenda que foi feito um diagnóstico, ele precisa redirecionar as atuações para fazer uma condição que antes ele não estava nem pensando antes de fazer a consciencioterapia, a autoconsciencioterapia, não estava percebendo que precisava daquilo. Muitas vezes ele precisa desse neodirecionamento, ou esse redirecionamento. Tá? Então, esse redirecionamento experimentológico, ele acontece a partir do momento que o evoluciente entende que aquela situação que muitas vezes não estava nem esperando, ou às vezes ele não era nem afeito de realizar, na verdade é o remédio dele, a partir da racionalidade autoprescritiva. Racionalidade ou logicidade autoprescritiva. Perfeito. Ficou claro? Sim, obrigada. Marcos, Silvana aqui no ar. Eu quero fazer duas perguntas, Sim. ambas na parafatologia. Tá. A primeira, na quinta linha, de cima para baixo. Você fala aí, o estudo técnico do prontuário extrafísico pessoal. E na 11ª linha, também de cima para baixo, você fala a acariação extrafísica. Aprofunda, por favor, esses dois tópicos. Tá. O estudo técnico do prontuário extrafísico pessoal a gente já comentou, mas a condição é a condição do evolucente se utilizar do rapport com consciências extrafísicas que tenham uma alta pensinidade paraterapêutica de fazer consciencioterapia, vamos dizer assim, e uma vez que seja aprofundado esse rapport, o evoluciente, a consciência, ela é passível de ter feedbacks, de ter, feedbacks, respostas, sugestões de reajuste, que funcionam como se fosse uma autoconsciencioterapia para ela. Então é o evoluciente com o amparador extrafísico? Isso é qualquer pessoa que se coloque na situação de evoluciente, que se coloque utilizando o método, a condição da autoconsciencioterapia. Ele elabora o próprio prontuário, é isso? Na verdade, assim, essa condição de elaborar o próprio prontuário está mais descrita na fatologia, na 4ª linha, fatologia lá em cima, na 4ª linha de cima para baixo. Esse é o procedimento, vamos dizer assim, intrafísico, de você começar a registrar as condições que são substratos para você formar um prontuário, um prontuário pessoal consciencioterápico. Ok. Agora, isso por hipótese, né, e dentro do que a gente vê com outras pessoas que a gente discute, existe essa para-rotina do ponto de vista extrafísico numa situação de consciência e consciência. Sim. Isso é uma hipótese, já discuti com algumas pessoas concordam, outras pessoas acham que até agora é uma hipótese só, enfim. Mas essa condição do prontuário extrafísico pessoal, a pessoa acessar o seu prontuário extrafísico pessoal através de um rapport. Por exemplo, um amparador da TENEPS,
Isso é o máximo, né? Por hipótese, né? Será que isso é factível? Sim. Temos que testar, né? Claro. Agora a cariação. Assim, a cariação extrafísica é aquela condição, né, de encontro extrafísico com o amparador, com todo mundo envolvido, você com o assediador, amparador, para deslindar, para clarear uma situação que está mal parada. Tá? Isso também é profundamente consciencioterápico. Ok. Obrigada, Tá Marcos. bom? Marcos. Oi, aqui. Oi, Bom, tudo bem? por favor, para me entender um pouquinho mais a didática do teu título, por que você optou por autorremissibilidade e não autocura consciencioterápica? Sim. Bom, a consciencioterapia, né, ela tem, na verdade, na definição proposta, ela é a ciência da conscienciologia, né, que estuda a ciência da conscienciologia, a disciplina, o subcampo da conscienciologia, que estuda o alívio, o tratamento e a remissão das patologias humanas, patologias, pertúrbios, distúrbios, né? Então, eu preferi usar algum desses elementos, até porque a autocura seria a unidade de medida da consciencioterapia. Então, assim, ou eu usaria alguma condição do tipo autoalívio consciencioterápico, mas isso seria alguma coisa muito mais paliativa, dá a conotação de paliativo. Então, autotratamento consciencioterápico, mas talvez não fosse ficar alguma coisa muito... dentro das acepções, eu vi que remissão, ela abrange um espectro maior. Remissão, quando se fala em termos de ruais, assim, numa situação mais lato sensu, é um enfraquecimento, diminuição ou atenuação dos sintomas de uma doença. Isso é remissão. Agora, na própria medicina se usa às vezes a remissão, por exemplo, um câncer está em remissão. Se essa remissão ela completa durante 5 anos, ela é cura. Ela é critério de cura. Então, uma autorremissão permanente e bem controlada, bem gerenciada, ela encaminha para a cura. Então, acaba sendo uma condição que, em termos de explicar esse processo, que consciencialmente, por hipótese, seria isso mesmo, a pessoa remite os sintomas dos pertúrbios dela, mantém elementos, mantém uma série de rotinas para fazer a profilaxia secundária, a prevenção secundária, quer dizer, a profilaxia do aparecimento, do ressurgimento daquele sintoma, e uma vez que você consiga, ou nessa vida ou em outra, não sei, vai ter autocura. O sintoma vai estar tão administrado, a doença em si vai estar tão administrada, que isso tem repercussão para a genética, né? Isso, na verdade, atinge a autocura. Em tese, seria isso. Mais uma pergunta. Na página 12, na tua bibliografia específica, o segundo item da tua bibliografia, né, você trouxe para nós a síndrome da banalização dos autodiagnósticos, a partir daquele artigo. Você pode falar um pouquinho o que seria a síndrome da banalização? A banalização, na verdade, ele é fruto, na verdade, de uma conversa que eu lembro que eu tive com uma consciencioterapeuta que já passou pela OIC, a Ana Vilela, né? Então, uma vez ela chegou para mim, pô, engraçado, né, Marco? Às vezes a gente mesmo, a gente vê que outras pessoas, elas nos entregam de bandeja, assim, numa bandeja de prata, ela usou até esse termo, nos entregam o diagnóstico numa bandeja de prata, né, Marco? E eu fiquei pensando isso, é verdade, bandeja de prata, ela mostrou um negócio tão assim, estava no plantão, eu pela clínica, ela pela pediatria, lá no hospital aqui de Foz. Então, aquilo começou é verdade, o que é isso? Aí eu comecei a ver em mim também, como é que é esse processo? Então, assim, a partir desse processo de pensamento, de elaboração, a gente começar a pesquisar, né, com a gente, e nos processos externos, a gente acabou chegando numa conclusão, pelo menos numa hipótese, de uma síndrome conscienciológica, ou seja, num tipo de comportamento que reduz o autodiscernimento da pessoa, em que ela reperspectiva aquilo que é uma doença do ponto de vista conscienciológico, ela reperspectiva de modo light aquele construto, para aliviar ela própria da responsabilidade do autoenfrentamento.
Então, por exemplo, é aquela pessoa que diz assim, não é que eu sou arrogante, é que eu estou podendo, né? Então, assim, não é que eu tenho problema com poder, é que essa gentalha não... é difícil de aturar, né? Então, assim, essa reperspectivação light é um sofisma, a pessoa elabora um outro construto mais, assim, anticosmoético, para que ela não carregue a seriedade evolutiva que traz o peso de um autodiagnóstico como aquele que ela inicialmente se defrontou. Então, a pessoa banaliza o autodiagnóstico, e no artigo são descritas várias estratégias para a pessoa fazer isso. A pessoa pode ser um pouco fanfarrona, eu sou assim mesmo, estou acima do peso, não sei o que, para manter essa forma eu preciso de muito esforço, entendeu? Então a pessoa banaliza uma condição. Ninguém é a favor da cerveja também, né? Isso, ninguém é a favor de ser constricto, sério, com as patologias pessoais. Pelo contrário, tem um binômio aqui que é saber rir de si mesmo / seriedade evolutiva. Então é muito importante a pessoa usar o saber rir de si mesmo como elemento de descontração, até para não gastar energia à toa. Mas, ao mesmo tempo, isso tem que ser parte de uma estratégia de seriedade evolutiva para ser ortopensênico no que diz respeito a resolver problemas evolutivos, trafares, né? Bacana. Só mais uma pergunta, então, aqui. Na página 11, na tua tabela, Sim. tabelologia, o item número 3, por favor. Você falar aqui, a eudemonia versus a traumastenia consciencial. Traumastenia. É o primeiro ou o segundo que você quer? Ou os dois? Os dois. Tá. A linha correspondente ao item 3. Sim. Então, assim, essa tabela aqui, ela é um cotejo, né, das habilidades, das situações, dos contextos referentes à condição que eu estou chamando de autorremissibilidade, né, são aqueles fatores, vamos chamar assim, pró-autocura. E, do outro lado, do lado direito, são aqueles fatores nosográficos, tá, que são anti-autocura, certo? No item 3, o que eu quis destacar aqui, eudemonia, na verdade, existe um verbete, né, que é a condição da eudemonia cosmoética, tá? E a eudemonia cosmoética, a mini-eudemonia cosmoética, ela é representada pela concepção do complexos, tá? Então, só que aqui a gente está falando vamos falar assim, de um subtipo de eudemonia cosmoética, em que a pessoa tem um autocontentamento, um bem-estar consigo mesma, a partir de uma auto-organização em favor de uma vida norteada pelo autodiscernimento, né? E esse autodiscernimento, ele não só é conseguido, como ele promove mais autoconsciencioterapia, tá? Na prática, muitas vezes, quando a consciência se insere naquele ciclo autoconsciencioterápico, autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento, autossuperação, muitas vezes existe um travão, um sofrimento daquela condição a maior que ela alcançar o completismo daquele ciclo autoconsciencioterápico. Mais uma vez, se a pessoa consegue saborear esse momento, ela consegue entender que aquela situação mais ou menos incômoda daquele enfrentamento, aquele desconforto a curto prazo, de você olhar aquilo que não está bom em você, você enfrentar de uma maneira às vezes até meio atropelada, meio sem habilidade, mas é normal, é uma inabilidade. Então você vai enfrentar de modo inábil. Quer dizer, você pode enfrentar de modo hábil a sua inabilidade, mas obviamente aquilo não vai ser um talento, você não vai estar esmerilhando. Faz parte da autoconsciencioterapia. Quando você começa a ter o gostinho pela situação, e principalmente por uma fase da autossuperação em que existe um ganho de energia, a pessoa pode vivenciar uma eudemonia autoconsciencioterápica. Certo? Por outro lado, no item da antirremissibilidade, a traumastenia consciencial, ela é uma condição descrita em que muitas vezes a consciência, por conta de orgulho, de apego
aos seus próprios trafares, quando ela tem a quebra daquela condição, quando ela tem impacto terapia no sentido de ver que ela não está no caminho certo, que ela precisa melhorar, a pessoa se rebaixa. A pessoa vai para o buraco. Ela vai para o buraco patologicamente, né? Vamos dizer assim, você olhar diante de você e ver que você não tem uma habilidade, isso é até parapedagógico. É bom, é interessante você olhar e dizer, opa, preciso frear. Então, algum nível de constrangimento cosmoético mínimo, isso é positivo, isso é salutar, tá? Mas você ir para o buraco diante de alguma quebra de algum mito pessoal, isso não é positivo, né? Muitas vezes, o professor Val estava contando dos pedófilos, muitas vezes situações de amoralidade e tudo mais, a pessoa não tem constrangimento cosmoético mínimo. Está tudo certo. E isso também não é o ideal. Então, é o gerenciamento sem emocionalismo, como tem aqui na patologia, do processo consciencioterápico. Marcos. Obrigada. Marcos, aqui no ar, Tânia Guimarães. Oi, Tânia. Tudo jóia? Sim, tudo bem. Na página 8, na fatologia, na terceira linha de baixo para cima, no encaminhamento terapêutico da lista de patologias. Fala um pouco sobre isso. É o encaminhamento terapêutico da lista de patologia. Terceira linha de baixo para cima. Essa ideia aqui frisa a importância da pessoa sair do processo de autodiagnóstico e caminhar para o processo de autoenfrentamento, né? Então, por exemplo, a pessoa muitas vezes tem uma lista de patologia. Essa lista de patologia está engavetada, tá? Uma condição importante para a pessoa, quando ela tem uma lista de patologia, na verdade, nós aqui, nós estamos num contexto que é diferenciado em termos de autopesquisa, né? E, em tese, todos nós estamos investigando, nós temos uma lista de patologias, uma lista de inabilidades a serem mexidas e trabalhadas. Agora, uma condição importante para o encaminhamento paraterapêutico é o seguinte, por exemplo, eu digo assim, eu sou arrogante. Então, na minha lista lá está assim, Marco é arrogante. Então, isso é um diagnóstico que eu tenho na minha lista de patologias. Agora, como que eu vou fazer a minha autoterapia? Eu sou arrogante. Como você vai fazer o encaminhamento? Como eu vou fazer o encaminhamento? É para mim? Então, é para a equipe de... Não, é o autoencaminhamento. Eu tenho que encaminhar. Eu tenho que encaminhar a minha lista de patologias. Então, por exemplo, olha só. Vamos lá, eu sou arrogante. E eu preciso encaminhar terapeuticamente isso. Então, prescrição, vou deixar de ser arrogante. Isso não serve. Sou arrogante. Deixar de ser arrogante. Não vou me permitir ser arrogante. O que muitas vezes é importante? Dentro daquela lista de patologias, a pessoa entender quais são os processos intra- e interconscienciais que redundam em eu ser arrogante. Ou então, o que quer dizer isso? Eu sou arrogante. O que isso significa em termos de lista de patologias? Sim. Isso quer dizer que quando eu olho o porteiro da minha rua, eu não dou bom dia. Porque eu acho que ele é inferior. Então, prescrição. Vou olhar a pessoa, vou dar bom dia e jogar energias. Isso é um encaminhamento paraterapêutico ou terapêutico da sua lista de patologias. Não adianta só chegar, eu sou tímido, vou ser menos tímido. Eu sou cosmoético, anticosmoético, ser cosmoético. Senão fica um negócio abrangente. É importante você mapear os fluxos intra- e interconscienciais que fazem de você, no caso que eu estou, de mim, né, que eu falei o Marco, uma pessoa arrogante. Então, é um que fazer. É isso aí. Analisar, quer dizer, colocar o que faz complicado, né, o que torna complicado e o que fazer. Porque senão fica só na teoria, se você só lista. Então, é autoencaminhamento, quer dizer, você ficar sabendo que você tem 1, 2, 3, 473 problemas e você ir fazendo. O que significa, em termos de processo, em termos de contexto, ser arrogante? O que significa ser preguiçoso? Preguiçoso significa que eu não faço ginástica. Ou seja, vou fazer ginástica. Assim, sabe?
Você precisa mapear o fluxo da tua patopensenidade, né? Tá, muito obrigada. Professor, algumas vezes, quando me lembro de ter saído do corpo, principalmente quando tenho certeza que a saída foi rápida, minha garganta parece secar e fico tentando tossir, voltando abruptamente para o corpo. Isso é comum? O que fazer? Olha, aí seria bom você ver alguns detalhes. Primeiro, é bom ver se você não está com algum processo de desidratação. Segundo, se toma mais água. Segundo, é preciso ver na hora que você está dormindo qual a posição que você está usando. O ideal aí nesse caso, então, talvez seja dormir de lado. Não use o decúbito dorsal, porque às vezes você está com a garganta aberta, quer dizer, a boca abriu, a garganta está exposta, e você às vezes é ectoplasta, isso aí piora e dá esse fenômeno aí no laringo chakra. De modo que é bom observar isso aí e anotar tudo. Professor, poderia explicar e aprofundar em argumentário os itens do verbete do DSC? Personagem conceitual, a identidade e referência, o apelido, isso aqui é a parte humana que a pessoa tem. Qual a sua personalidade? O que você é? Qual a sua identidade? Qual o seu RG? Qual o apelido que você tem? Você é a Mariazinha? Aí está o negócio, é aquela pessoa, é um jeito. Heterônimo, o pseudônimo, o nome de guerra, o nome de clima. O problema aí é o nome que a pessoa usa para ela ter uma profissão. Nome de clima quer dizer o nome da caneta, o nome do lápis. É o escritor, qual o nome que a pessoa usa. Tem pessoa, por exemplo, que às vezes ela tem 6 nomes, ela arranja só 2 para colocar no livro, porque senão ninguém lembra quem é. Pessoa com 6 nomes que coloca em livro, é porque às vezes a universidade está fazendo força, etc. Essa pessoa nunca vai ficar nem conhecida direito, e aí vai confundir tudo. Não fixa a personalidade. Então ela aqui está perguntando, isso se refere à identidade extra da pessoa, da vida dela intrafísica? Não, você não viu, identidade extra é o 5, não tem nada a ver com isso, é na vida intrafísica da pessoa. Professor, essa noite foi a pior de toda a minha vida. Tenho 54 anos, moro em Nice, na França. Estou realizando um trabalho de negócios internacionais, venda de ilhas, prédios, Brasil, Europa. Estou com parceria de uma advogada, também brasileira, e tenho a impressão que estou sendo passado para trás por ela. É muito dura essa situação. Já tentei, já passei a noite acordada, fazer o EV, estou até agora acordada, parecendo um zumbi. Não estou conseguindo fazer nenhum tipo de exercício de energia, nem o EV. O que acontece é assédio? Por parte de quem está vindo isso? Olha, tudo indica que isso aí é assédio do brabo. Agora, eu te aconselho o seguinte, arranje um ou outro advogado para entrar nessa história. Aí tem coisa braba atrás disso. Como você está mexendo com muitos interesses, muitos bens, muito patrimônio que está em jogo aí nessa história, é preciso de olhar. Seria bom colocar um outro advogado na história. Pensa nisso. É o melhor que você faz. Agora, eu vou fazer a assistência com a energia, inclusive para a doutora lá. Professor, o senhor poderia fazer um paralelo entre a apometria e a TENEPS? A apometria é para fazer o processo de sair do corpo e fazer desassédio. Agora, a TENEPS é ajudar aquelas consciências que o amparador de função traz para a pessoa. A TENEPS é um processo individual. A apometria é um problema grupal. Professor, ocorreu uma experiência estranha comigo, meu amigo há 6 anos me encabulou. Meu amigo estava em frente ao espelho, falando sobre as qualidades e defeitos de seu pai. Até que coloquei meu dedo indicador em seu ombro esquerdo e disse, você é igual a seu pai. Nesse momento eu vi uma luz forte no quarto e ele levou o choque. O senhor poderia me explicar esse fenômeno? Sim, isso aí é o fenômeno de efeito físico. Você deve ser ectoplasta. Está na cara. Essas coisas acontecem principalmente nas melhores famílias. E tem a ectoplastia, né? Está na cara. Gente, eu devolvo aí o professor Marco Antônio para vocês. Marco, ficar com o microfone. Aqui no ar, na exemplologia, você podia explicar o que diferencia
a consulterapia básica do jejuno do avançado. Não, desculpa, o evoluciente Sim. jejuno do evoluciente veterano. A autorremissibilidade consciencioterápica básica, né? Que é a habilidade do evoluciente jejuno pré-serenal, não é isso? Isso. Isso. Mas o que diferencia o jejuno do veterano? O que eu acho que diferencia daí por hipótese, né? Eu ainda não tenho uma resposta consensual, nem consensual do grupo de terapeutas, e eu mesmo ainda estou aprofundando nessa condição. Mas o que eu vejo seria o que a gente está chamando aqui de inteligência autoconsciencioterápica. Logo abaixo na culturologia, a cultura da inteligência autoconsciencioterápica. O que eu vejo aquele evolucente mais jejuno, o que ele tem é uma inteligência autoconsciencioterápica. Agora, quando a gente fala de inteligência autoconsciencioterápica, é muito importante entender o conceito do que a gente está chamando de inteligência autoconsciencioterápica, porque muitas pessoas têm até um livro, está aqui na bibliografia, o terceiro, Carol Dweck, porque algumas pessoas fazem sucesso e outras não. O título em português não é bom, o título em inglês é melhor, Mindset, tá? A nova psicologia do sucesso. E tem uma outra aqui que é do Sternberg, que é o quinto, porque as pessoas espertas podem ser tão tolas. Essa pesquisadora aqui, Carol Dweck, ela traz o conceito do código mental, sendo aquele conjunto de atributos que você tem, qualidades humanas, personalidade, habilidades, temperamento, inteligência. E o que acontece? Nesse código mental, algumas pessoas acham que essas qualidades humanas, elas são fixas. Inclusive a inteligência. Muitas pessoas acham que a inteligência em si é um atributo fixo. Outras pessoas acham que a inteligência, como outras qualidades humanas, são atributos moldáveis, aprimoráveis. Isso é muito importante, porque quando a gente fala aqui de inteligência autoconsciencioterápica, está falando de um atributo moldável, maleável, passível de desenvolvimento. Foi feita uma experiência com essa pesquisadora, a Carol Dweck, ela fez um experimento numa universidade de ponta em Hong Kong. E o que acontece? Lá em Hong Kong era um ambiente muito competitivo em termos de desempenho acadêmico, e o que se sabe é que todos os artigos científicos lá são debatidos em inglês. Então a proficiência em inglês ela é fundamental para o seu bom desempenho acadêmico. E foi feito um experimento que era o seguinte: pegaram alunos do primeiro ano da psicologia e fizeram uma prova de inglês, então sabiam quem era bom, quem era ruim nessa matéria, quem tinha proficiência ou não, e ofereceram a possibilidade de aprender inglês. Praticamente todos os alunos que tiveram boas notas não estavam interessados, ok. Mas daqueles que, em tese, deveriam se motivar ou querer aprender inglês, uma parte dessas pessoas não estava querendo aprender inglês, mesmo que isso fosse importante para o desempenho acadêmico. Uma outra parte dos alunos queria realmente fazer o inglês. Essas pessoas, quando tipificadas em termos de código mental, de postura, observou-se o seguinte: essas pessoas que não queriam aprender inglês, elas estavam com medo de pagar mico, vamos dizer assim, ou de mostrar uma inabilidade, uma deficiência. Por quê? Porque elas têm dentro delas um código mental fixo. Ou seja, elas, de modo elas têm uma crença pessoal de que as habilidades, a pessoa nasce, cresce e morre com aquilo. Outras pessoas que não têm essa crença pessoal das qualidades humanas como sendo uma condição fixa, quando sendo uma condição aprimorável, desenvolvível, essas pessoas, elas se colocam em experimentações e elas acabam adquirindo outras habilidades. É mais maleável, ela tem esse código mental maleável. Então a importância da inteligência autoconsciencioterápica não é assim, eu sou inteligente ou não. É um atributo passível de desenvolvimento. Quando você acha que você nasce com isso ou não, você fica, na verdade, torcendo para ser inteligente. Os bem
bem-aventurados que nasceram com uma inteligência. E aí você para defender a sua autoimagem de inteligente, você se esquiva de enfrentamento que pode mostrar a tua inabilidade e com o tempo você deixa de ter dividendos e ganhos evolutivos. O cerne da inteligência autoconsiderática, pelo que a gente está colocando aqui, é a pessoa confiar na sua capacidade de desenvolvimento dessa inteligência, que é a capacidade de se desconstruir e se reconstruir enquanto consciência, né? Entendi. Então, quer dizer, o tempo, por exemplo, é um critério que já não entra nesse... Não, tempo de consciência. Não. O cara pode chegar na primeira sessão de pode, evoluciente claro. E já demonstrar uma... Sim, a gente já viu o evoluciente que com uma sessão mudou a vida toda e mostrou um nível de enfrentamento que a gente queria olhar assim, poxa, como é que ele fez isso aí? Olha, cara, interessante. A gente aprende muito. Então, um critério que se coloca é essa desconstrução e reconstrução. O nível de inteligência considerável é expressa pela capacidade de autodesconstrução e autorreconstrução sem sofrimento, com ortopensenidade. Até aí é onde a gente tem como verdade, não sei. Beleza, obrigado. Oi. Então, seguindo essa discussão, a gente pode levantar que a paragenética influencia no claro. Positivo e negativo, sim, isso sim. não? Nós somos somatórios, paragenéticos, mesológicos, genéticos, sim. Sociológicos, parasociológicos, sem dúvida. Tá bem. Sem dúvida. Marco Antônio, Osvaldo aqui acima no ar. Sim, Osvaldo. Justamente indo em linha com o que estava a Lucite perguntando. Você é especialista em pneumologia, certo? Quanto você tem visto... Pneumologia, sim. Quanto você tem visto, por exemplo, nos casos de tabagismo, que esse negócio tenha sido paragenético, no caso? Você está querendo dizer tabagismo paragenético? Olha, é uma pergunta que eu vou ter que pensar. O que eu posso dizer é o seguinte, existe uma avidez por um hedonismo que é paragenético, que pode ser paragenético sim. Porque você sabe, o cigarro, ele desencadeia um mecanismo de recompensa, né, cerebral. Né? Ou seja, a nicotina, você aspira a nicotina, em poucos segundos ela dá um barato, né, no cérebro humano, né? Embora se ache que a nicotina não dê barato, ela dá barato sim. É só vocês lembrarem daquela pessoa, por exemplo, quando está no meio de uma reunião, sai da reunião porque está bravo, aí fuma o cigarro, aí fica todo zen, né? E aí volta para a reunião. Ela fica zen pulmão, zen estresse, zen um monte de coisa. Mas ela dá barato. Ela dá um barato. Então, assim, eu não sei até que ponto, se a gente for estudar, uma consciência pode ter, por exemplo, um mecanismo paragenético, vamos dizer assim, de avidez por esse hedonismo, dessa tranquilidade a curto prazo que a nicotina dá, e que, na verdade, a médio prazo, que em alguns minutos, ela já gera uma ansiedade, na verdade, para mais nicotina. Então, eu não sei até que ponto, se a gente for fazer um estudo, a gente vai poder determinar mecanismos paragenéticos de hedonismos multisseriais que estão cunhados no paragenético. Pode ser. Isso é uma hipótese. Pode ser. Ok, obrigado. Tá? Fatologia. Fatologia? Página 8. Na 8ª linha, de cima para baixo. Ali você fala em valores cosmoéticos pessoais propulsores da autoconsciência terapia. Nesse contexto da autorremissibilidade, que valores que você já identificou, percebe que se saem na frente, assim como valores cosmoéticos que ajudam, né, isso? Quais valores? Tá. Essa ideia aqui, que a gente traz, é a condição a pessoa está diante de uma situação. Tem uma neo-situação, uma neo-performance, um neo-desempenho evolutivo, abandonando situações anteriores patológicas. Então, o que vai fazer, na verdade, ela retroceder ou ir para frente são os valores pessoais que ela tem.
na verdade, assim, isso daqui está contemplado também, esses valores cosmoéticos, por situações, por exemplo, que está aqui na forças, na argumentologia. Por exemplo, a pessoa pode estar saturada com a constatação da autorrealidade patológica atual. Ela já não se aguenta. Ela não aguenta mais fazer as mesmas performances e ter o mesmo ônus dessa situação. Isso pode ser, por exemplo, um propulsor, né, no sentido de rechaço daquela condição patológica. Então, eu tenho um valor assim, não quero mais ser daquele jeito. Isso pode ser um valor. E o outro valor está aqui no futuro. A inspiração com a perspectiva da autorrealidade homeostática futura. Então, por exemplo, ela olha alguém que tem um nível de discernimento que ela aspira a ter. Olha, esse é um valor para mim. Eu vi esse exemplo aqui dessa pessoa, isso é motivador. Então, isso pode ser um valor. Então, no meu caso, por exemplo, desde criança eu tenho indícios dessa condição de gostar de autodiscernimento, gostar de clareza de raciocínio. Então, isso eu vejo que é um valor para mim. Então, eu acho que cada pessoa tem que traçar o seu valor cosmoético que impulsione a autoconsciencioterapia. Eu acho que isso é um dos grandes problemas do CPC. Quando a pessoa deixa de fazer o CPC, ela nota e fracassa naquela realização. É porque aquilo, na verdade, é um valor ainda idealizado. Não é um valor que a pessoa está olhando ali, que a gente pode até ter algumas pessoas que questionam se existe valor idealizado. Valor tem que ser uma coisa que a pessoa valorize. Se é um valor idealizado, não é um valor, né? Então tem até essa discussão. Mas assim, a pessoa identificar aquilo que propulsiona essa mesma consciência para um ambiente, para uma situação homeostática. Professor Valdo, aqui. Uma pergunta sobre o seu verbete. Na página 52, por favor, no segundo parágrafo, no enunciado, na quinta, 1, 2, 3, 4, 5, na quinta linha, o senhor fala: o toque feminino faz a vida charmosa, a força presencial masculina estratifica a liderança. Por que a força presencial estratifica a liderança? Hormônio, testosterona, testículo. Testículo, estou falando, não é um texto pequeno, não. Estou falando é testículo. Mas... liderança precisa de ter determinação. Sim, mas o senhor disse a força presencial masculina. Pois é masculina, sim. Quem é que são os maiores líderes? São machos, não são fêmeas. As fêmeas estão começando a querer aparecer. Mas mesmo assim, está tudo sob a sombra dos outros. A presidente, por exemplo, está na sombra do outro presidente. Está toda hora lá puxando, pedindo o nome, pedindo aquele negócio. Né? Deixa eu... O que você acha? Precisa de debater mais alguma coisa? Eu acho que talvez não no meio termo masculino. Não estou indo contra a mulher nenhuma, estou falando a realidade que está aí. O toque feminino faz a vida charmosa, sob todos os aspectos. Agora, é muita mulher burra que não sabe usar o charme que tem. Isso também é um fato. E logo depois... Você está querendo que se explique mais? Professor, logo depois o senhor fala na frase seguinte, ali na última, há discordâncias superinteligentes. Sim. O que o senhor considera superinteligente? Bem exposta? O que seria o superinteligente? É aquilo que discorda da gente. Por exemplo, eu às vezes posso falar uma besteira, vem um serenão e fala uma coisa para a gente, eu vejo que o negócio que ele está certo, eu aceito na hora. O senhor pode trazer mais para a nossa realidade, para a gente conseguir entender o serenão? Quando a pessoa aqui fala uma coisa que eu vejo que tem mais racionalidade do que eu faço aderência na hora. Eu assino embaixo, é anuência, eu mudo na hora. Eu sou da descrenciologia. Não adianta o que o povo fala ou o que o povo escreve. Eu quero fazer experiência. Agora, se você vem com uma palavra boa e me mostra, eu vou fazer a experiência daquilo. Se eu testei, deu certo, eu sou a seu favor. Nesse sentido da superinteligência. Porque eu achei que era a forma de colocar que era superinteligente. A discordância é super inteligente. Por isso que o debate é importante. Tá. Entendeu? O debate é muito importante. E professor Valdo, sim, aqui em cima do que está sendo exposto, a questão da paragenética, eu
eu estou procurando estudar um pouco mais, me aprofundar na paragenética. A questão da paragenética aí em cima do feminino e do masculino influencia nesta vida ou não? E como seria? E como seria isso? Depende do nível da pessoa sobre o processo de macho e fêmea. Quem ainda dá valor para isso, influencia. Que é uma besteira, uma parte animal. A consciência em si não tem sexo. Claro. Então nós temos que começar a pensar nisso. Dar valor para isso que eu chamo de generalogia é besteira, é o gênero. Isso é bobagem, não é por aí. E como então, que por fica? exemplo, feminismo, machismo, sim, tudo é perda de tempo. É um processo muito primário do ponto de vista da evolução da consciência. Tá. São coisas muito primárias. Então, nesse exemplo que o senhor pegou aí, da presidente e do outro, né? Como seria... A gente vai ver. A patologia... Por exemplo, uma mulher que vem e é guerrilheira, ela é mais atrasada do que o homem, porque ela tem menos testosterona. Sim, tá. E é guerrilheira, pensa bem, o negócio é terrível a gente pensar nisso. E aí o fator dela estar feminina, essa consciência, é para uma aprendizagem, já veio uma feminina para ver se reaprendizagem. melhora o processo da prepotência, do poder, de outras coisas mais. Está na cara, né? Estou entendendo. Vamos observar. Tá bem, obrigada. Professor, o médium Moisés Ezagui narra em um vídeo na internet uma retrocognição no Egito, onde um amigo evolutivo, consciência super evoluída, segundo ele, conseguiu dissomar pela vontade e aproveitar a energia do soma, desmaterializando para a própria automaterialização do psicossoma. Isso tudo é besteira da grande. Gostaria de saber se o evoluciólogo já teria capacidade de fazer isso, ou se essa capacidade é da seara evolutiva do serenão. Olha, o que eu posso dizer para você é o seguinte: para mim tudo isso é tolice, infantilidade, de quem não entende o processo de ressomar e dessomar. Mas, isso é a minha opinião. Você segue, você já falou sobre esse cara aqui, eu não conheço nada dele. Não quero saber, é muita bobagem que eu já vi sobre ele. Agora, o que se passa? Não vai no bico do que eu falo, nem no bico do que ele escreve, ou do vídeo que você viu. Faça a sua experiência, vê o que você arruma com isso. Outro senhor estava comentando sobre lembranças intrauterinas. Eu tenho uma lembrança de quando minha mãe estava grávida de mim, poucos dias antes do meu nascimento. Eu lembro exatamente do velório do meu bisavô. Minha mãe confirma o cenário que eu descrevo. Contudo, minha lembrança é de como se eu estivesse no colo dela e não dentro do útero. Lembro também de ter lucidez sobre os acontecimentos do momento. Como posso compreender isso? O fato de estar perto do meu nascimento facilita essas lembranças? Pode ter sido apenas uma transferência de percepção dela para mim? Pode. Aí tem uma opção de coisas, isso aí precisa estudar. Está mal contada essa história. Primeiro, precisa ver o problema do calendário. Algumas horas dão uma diferença enorme em qualquer fenômeno. Isso aí tem que ver com calma. Outra coisa, a influência da sua mãe. Outra coisa muito séria, velório de uma pessoa em casa. Isso aí é terrível. Isso aí é mais sério do que o seu nascimento. A morte de uma pessoa na família. 2 dias antes do menino nascer, aquela morte cria muito mais auê, muito mais problema, levanta muito mais a poeira. Então, isso aí tem que fazer muita experiência. Anota tudo e vê o que se passa. Agora, ter retrocognição é possível na fase uterina. Mas agora, essas coisas têm que ficar bem claras e os fatos posteriores comprovarem tudo. De modo que vai com calma. Outra coisa, ninguém vai ter uma retrocognição na fase uterina se ele não teve coisa pré-renascimento. Você está entendendo? Porque a uterina é muito mais séria do que alguma coisa antes. Se não teve antes, não comprova nada dele. Então vai com calma, anota tudo isso aí. Professor, você poderia ampliar a questão da autossugestão nas ações do parapsiquismo? Quando que a autossugestão sai e o parapsiquismo se efetiva? Por exemplo, quando iniciamos o EV em uma condição de jejum, penso que é autossugestão.
Qual é o ponto de viragem para que realmente aconteça o estado vibracional? Como posso entender essas questões? A primeira coisa é a seguinte: anota tudo e confira os fatos, os personagens, as ocorrências, as vivências. O problema é conferir tudo. Com o passar do tempo, você vai ver que não tem autossugestão, nem auto-hipnose, que não tem jeito. Os parafatos engolem as suas sugestões, as suas ideias, as suas fantasias, as suas imaginações. Contra fato, não adianta a gente brigar. Não há argumento contra fato. O fato a gente tem que analisar. Agora, o parafato é pior ainda, porque ele vem e acaba com o processo da ilusão. Então, a primeira coisa é o seguinte: uma pessoa que ainda tem muita ilusão, ela, vamos dizer, homenageia e faz apologia das suas sugestões. Então, ela fica sempre com lavagem cerebral feita por si mesma. Isso chama autocorrupção. De modo que abra o olho com isso e veja as coisas com muita autocrítica. Siga o princípio da descrença, bastante autocrítica. Esse é o caminho. Gente, agora para você. Na tabelologia, página 11, poderia fazer o cotejo explicativo do item 6. Esse item 6 aqui, ele trata, então, de duas condições, né? Uma homeostática e outra nosográfica. A condição homeostática é a ousadia racional autoprescritiva. Essa condição ela tem muito a ver com o que a gente tinha comentado anteriormente sobre a racionalidade, a logicidade autoprescritiva. Ou seja, o evoluciente, quando está diante de um problema, ele chegou ao diagnóstico, ele consegue, de modo retilíneo, ortopensênico, fazer aquele encaminhamento, aquela busca de solução que é a mais adequada para o seu problema, para o seu diagnóstico em questão. Essa é a racionalidade autoprescritiva. Só que aqui o que eu quis chamar a atenção na tabela é que dentro da racionalidade autoprescritiva na verdade, um verbema, uma ideia, que é a ousadia racional, que está contida, inclusive, no consensograma, na folha de avaliação sobre potencialidade. A ousadia racional. Então, em muitos momentos, cabe à pessoa assumir riscos, né, de modo lúcido, de modo calculado, riscos calculados no que diz respeito a autoprescrições, ou seja, soluções que vão, na verdade, fazer a reversão de maturidades. Por outro lado, na coluna da antirremissibilidade, fala da condição inversa, que a pessoa que na hora que busca soluções, ela é acanhada, ela é tímida, ela não ousa e, por consequência, ela acaba não enfrentando de modo adequado os obstáculos naturais da vida humana. Então, o índice de produtividade dela, em termos de autoprescrição, vai acabar sendo mais acanhado, mais medíocre. Gente, eu queria pedir a vocês para a gente dar umas palmas para um jovem que tem nos ajudado muito aqui, que hoje completa os seus 17 anos. É o Arlindo. Oi, Mar. Na página 8, sim, para patologia, na terceira linha de baixo para cima. Tá, é o qual? É o treinamento parapsíquico de atuação com a central extrafísica da energia. Como é que é feito isso? Boa pergunta, eu também estou treinando. O que eu vejo é o seguinte: dentro do que o professor Valdo coloca em relação à central extrafísica de energia, uma condição importante é você atingir um nível de ortopensenidade, né, que aí entra o componente autoconsciencioterápico, né, o nível de ortopensenidade para você estar confluente, estar alinhado do ponto de vista pensênico com essa condição da central extrafísica de energia. Então, assim, o treinamento é TENEPS, é assistencialidade. Agora, sim, para efetivar, eu ainda talvez esteja igual a você. Eu ainda estou treinando. Marco. Oi. Você coloca aqui na pensinologia, não sei se você já comentou, o holopensene pessoal da heurística consciencioterápica. Sim. Você já comentou? Não foi comentado diretamente, mas é a condição, a heurística em termos de ciência que tem por objeto descobrir fatos, né? Condições.
Então, assim, a heurística consciencioterápica é todo o processo de autopesquisa em relação aos nossos substratos doentios. E como a gente comentou aqui o tempo todo, é importante ter muitas nuances, ter atenção a várias nuances que podem desviar do processo autoconsciencioterápico. A gente comentou o processo emocionalista, o processo da banalização dos autodiagnósticos. Então, tudo isso na verdade, é material de pesquisa no que diz respeito à heurística autoconsciencioterápica. Você vai juntando a informação, juntando o material, até que você pode chegar a alguma conclusão acachapante, uma conclusão, pelo menos que seja um indício da... Pode ser também por esse viés, pode ser por essa abordagem também. Porque no set consciencioterápico, muitas vezes, fica nessa busca, né? Qual a origem? O que está gerando aquele processo patológico? Olha, eu acho que é válido buscar a origem, mas assim, uma grande fonte de erro que eu vejo enquanto evolucente estou me colocando nessa condição, é a busca excessiva pela origem. Quando, na verdade, você já tem mini diagnósticos, mini situações problemáticas que já são passíveis de você fazer alguma coisa. Se eu for buscar a origem do meu belicismo, então, então 1100 eu fiz isso, 1200, e não sei quando eu era vaca, eu comi uma grama, aí eu fui bélico, para sobreviver. Fica um negócio assim, mateológico. Então, assim, eu acho que um dos grandes erros em termos de a busca de origem. Tá certo se buscar origem, buscar origem para ter cosmovisão é excelente. Agora, a busca da origem para fugir do autoenfrentamento, isso é que é uma condição importante na heurística consciencioterápica. Consciencioterapia é para enfrentar, é para usar técnica, é para fazer. Tá no cerne, está na definição. Reversão de patologias. Então, não é ficar buscando... Quer dizer, claro, você busca para você ter a cosmovisão, mas você tem que terapeutizar, tem que fazer, enfrentar, técnica, experimento. A consciencioterapia é isso, sabe? Mais diretamente ao autoenfrentamento do que isso. Realmente... tem que ter autopesquisa e auto-pesquisa, mas para você canalizar para fazer alguma coisa. Isso que é essencial. Ok. Marco, na página 10, paradoxologia, a penúltima paradoxo, pode falar sobre isso? Tá, na paradoxologia, qual é, por favor? A penúltima. Penúltima. O paradoxo da autodepreciação pensênica, gerando a estratégia equivocada do autoengrandecimento patológico. É o paradoxo da pessoa, na verdade, que tem baixa autoestima, que se autodeprecia, mas que na casca mais externa ela mostra um fenótipo, uma aparência de autoengrandecimento, seja por vaidade, seja por arrogância, seja por todos esses processos de autoengrandecimento que a gente considera patológico, em termos de patopensenidade. Então, isso é um paradoxo. A pessoa muitas vezes está mostrando como grande e tudo mais, embaixo dessa casca, na verdade, tem um grande telhado de vidro autopromovido, de autodepreciação. Esse é o paradoxo. Parece que são situações contraditórias, mas extremamente presente, e é um dos gargalos, eu acho, dentro da condição do pré-serenão. Fenomenologia tem um trinômio que você coloca diagnóstico, paradiagnóstico, omnidiagnóstico. Eu queria saber o que seria esse omnidiagnóstico. O omnidiagnóstico está descrito nos 700 experimentos. A condição é uma condição que eu tenho interesse, eu estudo, assim, mas é a condição do scanner consciencial, né? Inclusive tem o cotejo unidiagnóstico e omnidiagnóstico. Pelo que eu entendo, na condição da pessoa estar no movimento de assistência mais avançada, ela com amparadores, sendo o epicentro lúcido, ela consegue, na verdade, traçar omnidiagnósticos de uma forma mais abrangente. Seria isso, professor Valdo? O omnidiagnóstico seria isso? É o processo da cosmovisão aplicada na apreciação de uma pessoa. Certo. Você fazer, vamos dizer, aquele problema da prospecção da consciência. Marco, aqui
Pois não? Na página 11, na argumentologia, forças, o ponto 2, você coloca futuro, a inspiração com a perspectiva da autorrealidade homeostática futura. O que você quer falar com a inspiração de amparadores? Não, o que eu quero falar é que, em termos de autoconsciencioterapia, aceleração da autoconsciencioterapia, você pode estar de saco cheio do que você já é do passado, ou você pode se inspirar na perspectiva do futuro. Entendeu? Então, assim, de uma forma meio chula, é isso aqui. Eu acho que uma prospecção, né? A prospecção, essa condição futura, assim, ela é mais... Seria uma antevisão imaginativa. Tipo assim. Mas ela é mais refinada, sadia, do que você acumular tanto ponto de saturação que você já não se aguenta, está intoxicado por trafar e acaba se acelerando. Eu vejo que a condição até de profilaxia, a condição mais lúcida, é a pessoa fazer a prospectiva dela mesma e se projetar para essa condição mais saudável. Tá? Marco, nós esperamos então mais uns 200 verbetes da sua parte. Pelo número de um monte de perguntas que foi feita a você, você tem que honrar isso com mais verbetes, né? Já está a caminho. Tá certo? Está a caminho, né? Nós esperamos, contamos com você. Os nossos especiais. Obrigado. Hoje tivemos 47 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 28 perguntas online. Os recados são da Marta sobre o curso Apolônio de Tiana, a Fernanda sobre o curso Fundamentos da Conviviologia e a Rosemary sobre o curso Desperticidade. Agora com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde. A gente quer convidar todos vocês, amigos e amigas da Enciclopédia, cuja assinatura está vencida, a renovarem a sua adesão, a renovarem a sua amizade com o programa e com a Enciclopédia da Conscienciologia. Quem renovar ou assinar o programa até o final deste mês vai concorrer a 3 manuais da verbetografia no sorteio mensal que a gente realiza. Aqueles que estão com qualquer dificuldade de renovar sua assinatura, por favor, façam contato comigo ou com o Fernando Barbaresco, que a gente vai tentar ajudar vocês de todas as maneiras possíveis. É só entrar em contato com o CAEC, quem é de fora, e aqui é só passar na recepção do CAEC. Muito obrigada. Boa tarde. A CIP convidou todos para o curso Apolônia de Tiana, que será ministrado pelo professor Jabas Paranhos, no dia 4 de novembro, domingo, das 8h30 às 18h. Na sede da CIP, temas que serão abordados: história, biógrafos, escritos, iniciações, parapsiquismo, mito de Jesus Cristo, entre outros. Informações e inscrições no e-mail acip@acip.com ou no telefone 45 2102 1421. Obrigada. Boa tarde. Convidamos a todos para participar do curso Fundamentos da Conviviologia, que irá abordar as diversas categorias que temos aí dentro dessa temática. Dentro da programação, alguns temas que serão abordados são convívio interassistencial, a paraecologia da interconvivialidade, a oportunidade de conviver, além de atividades bioenergéticas, um campo de 2h30, né, com os epicons Moacir Gonçalves e Mabel Teles, seguido aí de debate para aprofundar esse tema. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC ou pelo telefone 45 3525 2652, e-mail caec@caec.org. Obrigada. Nosso recado a todas as pessoas que estão planejando alcançar a desperticidade. Nós estamos com mais uma edição do curso Desperticidade. É um curso onde há um aprofundamento no tema, são debatidos verbetes da enciclopédia sobre o assunto, são feitos campos parapsíquicos com 3 epicons. Então, é um final de semana intenso, imerso no Holopensene, nos debates, no aprofundamento da desperticidade. Então, se vocês ainda tiverem interesse, o curso começa nessa sexta-feira. As inscrições e informações na recepção do CAEC. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete
farol proexogênico. A especialidade, autoevoluciologia, de autoria da professora Maria Jussara Medeiros. Obrigado pela sua presença e até amanhã.